E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vou colocar aqui esse fone para ver se o som fica melhor. Né? Será que entrou aí o fone? E hoje a Love Life Neuroscience é sobre paixão, cérebro, coração e paixão. E já chegou a Camila, a mais nova, não posso falar, não vou dedar você cá, mas você inaugurou uma fase agora na sua vida, não foi? Então, tô sabendo. Adorei o post, adorei que você postou lá o presentinho. Os méritos são todos da Elaine, viu? Porque ela que teve a ideia, ela que se organizou pra estar lá com o negócio em cima da pinta no seu aniversário. Já tem, chegou Bernardinho, fofolético, só gente boa, Gi, a Graziele, Belisário, deixa eu ver quem mais tá por aí. Camila, a Dodinha, Sidney, som tá bom? Então tá bom, então tá tudo ótimo. Bom, por que eu escolhi falar desse tema? Né? Porque eu tive uma oportunidade bem legal hoje, aí eu já aproveitei, já fiz um bem bolado, que eu fui participar de um evento na Heineken, e foi um evento bem legal, que chama-se Diálogos de Valor, e eles estavam justamente discutindo quais são os movimentos, né? Quais são as motivações, quais são os elementos que estão nesse que é um dos valores deles, que é a paixão. E aí, obviamente, que eu fui me preparar para esse evento e tudo mais, e vou aproveitar para dividir com vocês meus insights sobre a paixão nesse aspecto específico do trabalho, mas eu vou, obviamente, expandir isso para outras vertentes. A Erika Lagoa, é a primeira vez que ela está por aqui. Erika, seja muito bem-vindo a esse time de Love Livers, de Live Lovers, onde o tema fundamental aqui é cérebro. Antes da gente começar a falar sobre paixão, o jabazinho do dia é super curso específico para quem trabalha com coaching, então para os coaches, um curso preparado pela Cibele Sabino. A Cibele Sabino tem uma experiência em desenvolvimento humano muito grande, é uma psicóloga com várias especializações, e especialmente agora ela está se dedicando muito à psicologia analítica e junguiana, e ela preparou um curso com aquelas informações básicas que todo coach precisa da psicologia, não para atuar nem para fazer diagnóstico e tal, mas informações que ele precisa para poder avaliar, inclusive se a intervenção que deve ser feita é uma intervenção de coaching, se é necessário encaminhamento, quais são os tipos fundamentais de encaminhamento, o que precisa ser visto, avaliado. Então vai ser um conjunto de informações pautados na psicologia para entregar para coaches. E o Bernardo, que falou que vai perder, sabe do valor do que está perdendo. Então, dá uma olhadinha lá no site do Instituto Conectomos, www.institutoconectomos.com.br. São 15 horas de curso, é um curso num formato um pouco diferente. Ele vai acontecer nas noites de terça-feira. São 5 terças-feiras, a partir do finalzinho agora do mês de setembro. Então, se você trabalha com coaching, ou se você quer conhecer um pouco mais sobre esse universo, esse curso é necessário, tá bom? Psicologia para coaches. Volto a ressaltar que não é ensinar psicologia para o profissional de coaching, mas é apropriar esse profissional com elementos da psicologia que vão auxiliar na prática do coaching, tá bom? A Cibele tem formação em coaching e é uma psicóloga bastante experiente. Não vou dizer quão experiente, porque ela fica brava que eu vou entregar a idade dela, mas é bem experiente. Bom, vamos falar da paixão e essa coisa coração, cérebro. Onde será que tá a paixão?
Por que toda vez que alguém refere paixão, refere coração? Por que a gente manda coraçãozinho? Por que a gente atribui esse valor da paixão ao coração? Fundamentalmente, isso é uma herança antiga, uma herança de pensamentos gregos, praticamente, né? Há muito tempo a gente acha que a paixão é um fenômeno do coração. Se a gente for remontar lá a Aristóteles acreditava ao coração todas as funções mentais, tá? E entre elas as funções da emoção. Mas fundamentalmente o coração está envolvido nessa história porque a gente tem esse relato, né, de que o coração dispara. Porque a gente se apaixona, porque a gente vê a fonte da nossa paixão, porque a gente se mobiliza e o coração dispara. E o coração dispara por quê? Porque basicamente esse fenômeno do apaixonar-se, ele é compreendido, olha que coisa interessante, ele é compreendido pelo cérebro como uma emergência, como uma urgência, como uma necessidade, como algo que a gente precisa precisa focar, precisa lutar e precisa brigar para poder alcançar, né? É como se você não pudesse perder a oportunidade de ter aquela sua fonte de paixão na sua mão, no seu controle, no seu domínio, né? É uma sensação de que a perda daquele objeto, ou daquela pessoa, ou daquela situação, qualquer que seja a fonte da sua paixão, a perda daquilo é uma perda muito grave, muito séria. Exatamente por isso você mobiliza todo o seu organismo para que ele garanta que você vai fazer tudo que puder, que tudo que tiver ao seu alcance para manter aquela fonte de paixão conectada a você. Então, essa paixão, que é a paixão do enamoramento, essa paixão do envolvimento, ela tem essa característica de gerar no indivíduo, inclusive, um certo nível de estresse, né? Tem um vídeo que tem mais de 1 milhão de visualizações, que foi gravado pelo Pedro Calabresa há algum tempo atrás. Pedro Calabresa é um neurocientista formado pela Unifesp, e ele fez um vídeo que é um dos vídeos mais bombados aí de neurociência que tem na rede, falando justamente sobre essas características da paixão. Essas características da paixão que são meio limitadoras, né? Inclusive ele usa aí um termo para dar ênfase à sua fala, dizendo que é um estado de demência transitória. Não é bem isso, né? Isso é um pouco de exagero. Ele fala isso basicamente porque você tem, durante o ato, durante o estado de paixão, justamente porque você tem uma quantidade muito grande de catecolaminas sendo liberadas. Que catecolaminas são essas? Basicamente, adrenalina, dopamina, noradrenalina e noradrenalina e adrenalina são muito parecidas, tá? Em efeito, elas só são liberadas de formas diferentes, mas o efeito é muito semelhante. A adrenalina acaba tendo um efeito um pouco mais forte no batimento cardíaco, então ela gera uma taquicardia mais importante, uma força, né, uma força de contração cardíaca mais exuberante, mas ambas têm um efeito muito parecido. Então, essas duas, adrenalina, noradrenalina e dopamina, né, são as catecolaminas. E essas catecolaminas, durante o ato de apaixonar-se, elas estão elevadas. Na presença do ser de paixão, estão elevadas. E quando isso se eleva, curiosamente, as estruturas do córtex pré-frontal, especialmente dorsolateral, que poderiam te auxiliar no julgamento, né? Poderiam te auxiliar na avaliação mais cuidadosa daquela situação toda e tal, elas realmente ficam bastante deprimidas. Então, o efeito dessas catecolaminas no córtex pré-frontal, especialmente nessas regiões mais dorsolaterais, né, que é essa parte aqui do lado em cima do córtex pré-frontal, que estariam muito associadas a raciocínio, memória de trabalho, função de planejamento, tomada de decisão mais elaborada e tal, ficam bloqueadas, tá? É um efeito muito semelhante que a gente tem quando aumenta a dopamina em qualquer circunstância. Só que aqui tem uma coisa muito importante, que eu sinto muita falta desse conceito melhor
desenvolvido na literatura em geral. Por quê? Quando a gente vê aí os posts, os conteúdos de internet, tal, que eles dizem que aumenta a dopamina, ou aumenta a ocitocina, aumenta o que quer que seja, eles costumam não levar em consideração, costumam não trabalhar muito bem com o conceito de quantidade. E aqui quantidade é tudo. Por quê? A mesma quantidade, o mesmo neurotransmissor, dopamina, em quantidades pequenas, mesmo ele sendo liberado em quantidades pequenas, ele tem um efeito completamente diferente de quando ele é liberado em doses altas. Chega a ser quase que antagônico, tá? A mesma coisa vai acontecer com a serotonina. Então também vai ter esse fenômeno, que é um fenômeno dual que a gente chama. A própria noradrenalina tem esse fenômeno dual, quer dizer, em doses mais baixas ela tem um efeito, em doses mais altas ela tem outro. E isso é muito interessante porque é um modelo de funcionamento modelo de funcionamento do próprio sistema nervoso, que ao invés dele ter dois sistemas para cuidar de uma determinada coisa, ele tem um sistema só e ele trabalha mais ou menos com essa base que eu passei para vocês. Ele, diminuindo a atividade do sistema significa uma coisa, aumentando a atividade daquele sistema significa outra. Então ele tem um sistema só para dois tipos de resposta ou dois tipos de processamento. E isso acontece com todas essas catecolaminas. Então, aqui quando você fala em aumento de dopamina, a primeira coisa que você tem que perguntar é quanto. Porque você pode ter um aumento robusto, bizarro, assustador, que realmente vai derrubar a chave geral do seu córtex pré-frontal. Nesses casos, a paixão é cega, né? Que é aquele conceito ali de você estar cegamente apaixonado e tal. Porque todas as suas estruturas que poderiam te ajudar a fazer uma melhor análise, uma melhor avaliação do fenômeno, estão out of order, né? Estão desligadas, caiu a chave geral. Obviamente que quantidades menores de dopamina não vão ter um efeito tão devastador, né? E aí você tem ali aquela quantidade, vamos dizer, ótima, onde você está engajado, mas que você ainda tem capacidade de analisar de forma criteriosa. Que é o que vai acontecer quando você, ao invés de estar apaixonado ou lidando com aquela novidade para o seu sistema, que ainda está muito excitado por conta das experiências não vividas, né? A maior parte da paixão não está associada às experiências vividas, né? Ela está ligada com as experiências não vividas, com a expectativa do porvir, com a antecipação, com o plano do porvir. Então isso está muito associado com a questão da paixão, porque eu me excito, né? Me excito com a coisa. Isso pode estar relacionado com qualquer circunstância. Por exemplo, quando você consegue um trabalho novo, que você queria muito, que você fez ali, se envolveu numa estrutura de entrevistas, e você leu sobre a empresa, conheceu a empresa e tal, e você se excita com essa expectativa, com essa possibilidade, nesse momento você está vivendo esse apaixonamento, né? Esse apaixonamento, essa condição de você levantar a tua motivação naquela direção. A gente diz até que vai estreitar teu repertório comportamental, né? Você está pensando em outra coisa e aí daqui a pouco invade o teu pensamento aquela ideia da pessoa, aquela ideia da coisa, aquela ideia do emprego. Você fica simulando aquilo mentalmente e tal. Isso pode acontecer com qualquer coisa, né? Pode acontecer com qualquer objeto, com uma pessoa, com uma situação, com um projeto. Você pode se envolver, se enamorar e se apaixonar de qualquer coisa. Basta que essa coisa seja capaz de provocar uma enorme liberação desses neurotransmissores no seu cérebro. E basicamente isso acontece porque nas suas experiências anteriores você vai simulando o que aquela pessoa, aquele trabalho, aquela coisa, aquela casa, aquele carro vai te gerar de prazer. Vai permitir que você viva prazer com aquilo, né? A Dodge perguntou das borboletas na barriga. Basicamente, o trato gastrointestinal ele tem uma regulação muito própria
da circulação sanguínea. Então é muito comum que oscile dramaticamente a quantidade de sangue que vai para o trato gastrointestinal, estômago, intestino, todos os intestinos, a depender da quantidade de dopamina que você tem. Então quando há essas oscilações no trato gastrointestinal, de fluxo sanguíneo, você sente essas alterações de sensação, que basicamente estão associadas com temperatura. O máximo disso é aquele frio na barriga, né? Quando você vive uma situação muito extremada, aí sai todo o fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal, esvazia e dá um esfriamento, né? Mas todas essas sensações associadas à emocionalidade estão diretamente ligadas com mobilizações fisiológicas que o seu corpo está fazendo para poder reagir àquela situação. Então veja, o que o corpo entende quando ele... O que o seu cérebro, como é que o seu corpo reage quando você se defronta com a fonte da sua paixão, né? Você está diante daquilo. Mas imediatamente aumentam essas catecolaminas e você gera essa reação fisiológica, né? Tem todo esse conjunto de respostas. Taquicardia, mudança de fluxo sanguíneo, sudorese, o rosto empalidece, a boca fica seca. Então, todas essas reações elas são iguais de como se você estivesse sofrendo um assalto, certo? Só que o que muda? Repara, por que num caso você se sente bem e no outro caso você se sente mal, ameaçado? Em ambas as situações, a mudança fisiológica é muito parecida. O que acontece com o seu corpo é muito semelhante, mas é o significado que aquilo tem internamente na sua leitura emocional que é completamente diferente. Em um caso, você está preparando o seu corpo para uma reação emocional de defesa, então é uma estrutura específica que está sendo ativada no cérebro, que é o complexo amidalóide, e na outra, na paixão, você está liberando grandes quantidades de dopamina e de adrenalina em áreas que estão ligadas à recompensa. Então você está antecipando, você está projetando a possibilidade de viver uma recompensa com aquilo. E olha que interessante, até mesmo quando você tem medo, quando você consegue se livrar daquela situação, quando você consegue sair do outro lado vitorioso, né? Passa pelo assalto, passa pela história toda e sai vitorioso, muitas vezes você ainda tem uma vitória desse desafio que também vem com uma certa sensação de prazer, tá? Camila perguntou se tem diferença quando a paixão não é correspondida. Na verdade, a experiência frustra, né? De você antecipar, de você subir todos os neurotransmissores, de você gerar toda aquela antecipação de prazer e não conseguir vivenciar aquela situação, não conseguir ter o resultado esperado. Então, esse aumento de expectativa e a frustração, na verdade, ele gera uma emoção de valência negativa, né? Mas isso efetivamente não provoca a decepção. Na verdade, muitas vezes, isso pode, especialmente se o indivíduo do lado de lá der aquela deixa de que pode ser que venha a acontecer, isso se transforma num estímulo intermitente, quer dizer, tem hora que parece que vai dar certo, tem hora que parece que não vai, e isso faz com que você fique ainda mais estreitado no comportamento, que você repita ainda com maior ênfase o comportamento apaixonado, né? De busca e tudo mais. Então, Érica, na verdade, quando você pensa em doses menores de liberação desses neurotransmissores, basicamente a gente está falando de quantidades muito, muito pequenas. Aí sim você pode estar vivendo uma situação de depressão, que é o que ocorre fundamentalmente com a própria serotonina. Não que não exista liberação de serotonina, mas com aquela quantidade baixa de serotonina, o indivíduo acaba vivendo sintomas que são sintomas de depressão. Mas veja, a baixa serotonina não é a causa da tristeza, do mal-estar. É justamente o contrário, é você não ter a sensação de serotonina alta que faz com que você perceba que seus esforços de vida estão sendo em vão, e isso vai gerando aquele desânimo, aquela desistência, até que efetivamente você cria um cenário, né? O seu cérebro entra num cenário de neurotransmissão que é compatível com os sintomas de depressão e com a doença depressão, né? Mas outra hora eu falo mais de depressão. Então, basicamente,
o fenômeno de paixão é um fenômeno que ele tem intensidades diferentes, certo? E aí é uma coisa interessante porque muito provavelmente é melhor, é mais eficiente, é mais efetivo que você não se apaixone tanto, certo? Que você seja capaz de, durante o ato de se apaixonar, dosar o quanto de expectativa você vai colocar naquilo. E você repare que quando as pessoas vão ficando mais experientes e vão se frustrando, ou vivem paixões e depois, por alguma razão, se arrependem de ter se envolvido, de ter se entregado, elas vão ficando mais casca grossa nessa questão do apaixonamento, elas já não se entregam tanto. Então, isso é um processo de aprendizado, né? Mas será que isso é legal, né? Será que a gente não pode ficar duro demais? Não pode ficar decepcionado demais? E com isso não se deixar mais levar, não se deixar mais envolver pelo fenômeno de apaixonamento? Sim, isso pode acontecer, sim. Por quê? O sistema emocional, acho que eu matei um pernilongo. Ó, que beleza, que agilidade, que rapidez. O pernilongo tava marcando bobeira aqui, ó. Tomou. Que não. Então, voltando ao tema. Isso é uma coisa que eu não sou apaixonada por pernilongo. Mas você sabe que, pra quem tem dúvida do pernilongo morto, ó aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Dá pra ver? Ó, consegui. Ai, ai. Então, a questão fundamental de você dosar o quanto você vai se envolver no processo de apaixonamento é que é justamente a quantidade de expectativa que você bota numa coisa que determina o quanto de energia você vai pôr nela. Então, olha que situação, como é um negócio, como são dois lados, né, de uma moeda, como é uma faca de dois gumes. Porque se por um lado você deixa, né, você permite que essa paixão tome conta de você e que você se deixe desesperar quase por conta dessa paixão, você vai ver isso acontecer muito lá na adolescência, nas nossas primeiras paixões. A gente sempre acha que aquela pessoa é o máximo, que, puxa, pelo amor de Deus, se eu não tiver essa pessoa, não vai ter outra, e eu vou morrer, né? E tem tantas outras razões psíquicas para que eu atribua àquela pessoa um valor muito grande, né? Eles se envolvem grandemente naquele conjunto da paixão. Esse processo de envolvimento, ele também provoca um nível de decepção igualmente grande, né? A Eunice está falando que os adolescentes se apaixonam e depois se desapegam da paixão na mesma proporção. Sim e não, porque na verdade o que está acontecendo com o adolescente é que ele tem uma enxurrada de novas oportunidades. Então, se esse adolescente for um adolescente que consegue transitar bem entre as coisas e ter vários amigos, estar inserido no seu meio, é possível que isso aconteça justamente pela disponibilidade. Mas você tem do outro lado, você também tem aquele jovem que quase morre de amor porque ele tem ali uma vivência psíquica de que aquela pessoa é a única pessoa com quem ele pode viver algum tipo de namoramento, né? Inclusive porque se houver alguma reciprocidade, especialmente em condições onde aquele adolescente se sente rejeitado, se sente colocado de lado e tal, ele vai acreditar que aquela experiência é um valor muito grande. Então, isso não é assim tão regra com os adolescentes, tá? Agora, se você conseguir dosificar a sua paixão, você tem, ao mesmo tempo que você tem energia para viver aquilo, você ao mesmo tempo não se deixa envolver a ponto de que qualquer decepção, qualquer desaprovação te destrua, né? Óbvio que você pode viver tristezas e lutos de acordo com essa questão da paixão, mas esse movimento, né, essa condição
de dosar a energia que você tem na coisa, com daí o teu grau de envolvimento, ela é muito importante, tá? E acho que isso faz parte do amadurecimento. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer ao longo do nosso processo de amadurecimento é compreender a paixão como uma força e, ao mesmo tempo, compreender a paixão como uma vulnerabilidade e entender que a gente precisa ficar no meio desses dois lugares, né? A Vânia perguntou assim, falando de adolescentes, com que idade aproximadamente eles têm condição de entender e iniciar uma paixão? Veja, Vânia, a gente se apaixona a todo instante. Se você estiver falando de um relacionamento e isso envolver, inclusive, intimidade, as coisas mudam de figura, porque aí nós estamos falando da capacidade de uma criança ou de um adolescente compreenderem a si próprias, né? Compreenderem e terem maturidade para não se deixar persuadir, para não se deixar enganar, né? Então, nesse caso, não é exatamente sentir ou não sentir a paixão. Tem a ver muito mais com a capacidade de gerenciar a relação com o outro. E aí você precisa ter um pouco mais de maturidade. Mas eu não arrisco dizer que existe uma idade correta. Até porque eles amadurecem de formas diferentes, né? Agora, é muito importante que eles percebam que esse processo não é um processo negativo, né? Porque tem um negócio assim meio que de ficar podando e hipersexualizando essas relações. E na verdade eles se apaixonam pelo amiguinho, né? Aquela criança que tá super envolvida com um amiguinho, que ela adorou, ela vai ter 3, ela vai ter 4, ela vai ter 5 anos de idade, ela tá apaixonada. Porque a paixão não está diretamente associada com... a paixão não está diretamente associada com a sexualidade. A paixão está diretamente associada com aquilo que me promete um prazer, né? Mas esse prazer não obrigatoriamente é sexual. Duas meninas que brincam de boneca, que brincam de correr, que brincam... A gente tem aqui uma historinha super bonitinha de duas crianças que fazem parte da família Inédita, né? Que são filhos de colaboradores nossos, que elas se encontraram a primeira vez. Elas são muito tiquinhas, elas têm 3, 4 anos de idade. E elas se encontraram pela primeira vez e grudaram de uma forma que elas vivem apaixonadas. Tipo, vivem uma paixão. Então, a paixão não é exatamente a questão da sexualidade. A paixão é a questão de querer estar perto, de querer conviver, de querer desfrutar daquela companhia, desfrutar daquela energia, desfrutar daquela possibilidade, né? E isso vai acontecer sempre. A gente se apaixona por pessoas, a gente se apaixona por situações. Hoje eu estava falando lá na Heineken justamente da paixão pelo trabalho. Porque é muito duro você não se apaixonar pelo seu trabalho. Até porque você acaba ficando indiferente. E isso é muito ruim para o time, para a equipe, para a empresa, para quem está ali lutando para fazer as coisas acontecerem, para quem está lutando para posicionar uma marca, né? A Heineken tem um grande desafio, porque ela está no mercado, que é um mercado muito bom no Brasil. Nós somos apaixonados, né, por cerveja e tal. Mas... tem um grande player no mercado, né? Então a gente precisa estar absolutamente envolvido ali com aquilo no cotidiano para poder fazer aquilo acontecer, aquilo virar. Mas o que é exatamente uma paixão pelo trabalho? De novo, eu me apaixono pelo trabalho, eu preciso ter a dose dessa paixão. Porque eu também não posso ficar 24 horas por dia pensando em trabalho, né? E ao mesmo tempo eu não posso ser indiferente. E eu preciso ter um tanto de energia que me motive, mas eu não posso ter um tanto de energia que me faça, à frente de qualquer frustração, me derrubar. Então, que é o que acontece quando eu estou muito apaixonado por uma pessoa. Qualquer coisa que essa pessoa faça é o fim do mundo para mim, né? Vocês estavam perguntando sobre ciúme. O ciúme é justamente a possibilidade dessa perda. E aí eu tô tão insegura em relação àquela situação que eu acredito que aquilo que é a minha fonte de prazer pode estar escorrendo pelos meus dedos. Imagina, se você se você projetou o prazer, o conforto, e assim, eu tô sendo bem leviana agora, tá? Porque o que eu projeto no outro para me apaixonar por ele
é um tratado de psicologia, tá bom? Então, desculpem todos os meus amigos psicólogos, parabéns pelo dia de ontem. Admiro pra burro todos os meus queridos psicólogos, sou de uma família de psicólogos, não quero ser taxada de leviana de jeito nenhum nesse aspecto, tá? Então, o que faz você se apaixonar por uma pessoa é uma enormidade de coisas. Tem N símbolos, tem N arquétipos que estão envolvidos nisso, né? Sua primeira paixão é sim sua mãe, seu pai, né? E tudo bem você dizer que você se apaixona pelos pais, porque essa questão da paixão basicamente é o estreitamento do repertório. É eu focar naquilo como se aquilo fosse a única coisa que importa pra mim. Quanto maior essa paixão, menos eu vou olhar para o lado, né? Aquela criança pequena que não consegue interagir com outras pessoas quando a mãe está presente porque ela está estreitada no comportamento da mãe. Ela até consegue, na ausência da mãe, se relacionar com outras pessoas, mas a mãe aparece, acaba a brincadeira. Isso às vezes está muito associado com a própria insegurança da relação. Então, se essa criança não tem certeza, né, da relação com a mãe, no sentido de uma coisa bem simples, se você tem uma situação de pai, de mãe, que essa criança ainda não se sente segura, porque a mãe trabalha fora, porque tá aprendendo a dormir sozinha no berço, tem N situações, ela vai ficar mais medo de perder essa mãe, entendeu? Então, essa conta é uma conta importante, porque quanto que eu estou envolvida com aquela paixão, qual é o tamanho do medo que eu tenho de perder aquilo, o que significa para mim perder, né? Porque isso vai depender basicamente do tamanho dessa paixão, né? Você está dizendo que a paixão é cega? Então, não entendi, Dó. A diferença de paixão e relação. Por exemplo, você é apaixonado pelo seu trabalho, mas com quem ou que você trabalha é um relacionamento. Acho possível mensurar como me relacionar, mas a paixão não permite isso. Eu não entendi muito bem sua pergunta, Dó. Eu acho o seguinte, que você pode se apaixonar por tudo. Todas as coisas são apaixonáveis, né? A gente tem muito medo de dizer palavras como amor, né? Você assim, eu amo o meu trabalho. Aí a pessoa morre de medo de ser mandada embora, porque daí depois significa que ela perdeu o amor, né, da vida dela. Mas eu acho que, na verdade, isso está diretamente associado com essa enorme insegurança que a gente tem da perda. Então a gente não se envolve, a gente não se deixa envolver, né? Agora, tem muitos elementos que estão associados com esse quadro, com esse cenário de vivenciar esta paixão. E o que vai acontecendo ao longo do tempo é que vão ocorrendo outras experiências, você vai vivendo outras coisas e a intensidade da paixão vai mudando, né? Então é natural que você vá diminuindo essa intensidade da paixão. E existe um lugar aí, que é um lugar muito bom, que você deixa essa paixão diminuir, quer dizer, você já não vai ficar com estreitamento de repertório, você não vai ficar perturbando a pessoa pela qual você está apaixonada, né? Porque toda hora você liga, toda hora você manda um recadinho, aí fica no telefone, aí desliga você, não, desliga você, primeiro você, né? E não quer fazer outra coisa que não seja ficar com a pessoa e não se relaciona mais com seus amigos e tal. Então você sai desse lugar, certo? E vai para um outro lugar com um nível maior de realismo, no seguinte sentido, você começa a ver a pessoa como ela realmente é. Por conta da relação, por conta de você estar próximo. Nesse momento, obviamente, você pode se decepcionar e você pode não querer mais, mas se isso não acontecer, se você mantiver a relação com a pessoa, você vai conseguir amadurecer isso e levar esta paixão para um nível melhor. Um nível onde você fica mais eficiente, onde você tem motivação, onde você tem energia, onde você está envolvido, mas que você não está cego, você não está tomado por aquela paixão. E é isso que a gente espera poder viver em todas as esferas da vida, né? Que a gente possa viver relações que são equilibradas na medida em que mantém-se a chama, mantém-se a força, mantém-se o desejo, a intensidade, mas alivia-se o peso, a cobrança,
a necessidade. E isso é a maturidade que traz, né? O que a gente geralmente vê acontecer? As pessoas vão do 8 ao 80, né? Elas se apaixonam loucamente, depois se decepcionam absurdamente. Marli, eu acho que é isso. Porque o amor, ele já é uma construção mais elaborada sobre todas as experiências que você teve com aquele objeto. Então, hoje lá na Heineken, apesar da palavra que eles usam como valor ser paixão e tal, eu propus que eles pensassem que, na verdade, eles estão falando de amor. Porque essa relação, que é uma relação que permite que o outro exista, que compreende as dificuldades do outro, compreende as dificuldades do fazer, né? Então eu tenho um trabalho que tem dia que eu chego lá e tá tudo caindo aos pedaços, né? Tem dia que eu chego no trabalho e as pessoas estão em crise e a gente vai ter uma mudança e os números não estão ótimos e tá todo mundo em polvorosa. E tem um outro dia em que a gente conseguiu fazer as coisas acontecerem e que teve uma boa notícia e que foi feito um investimento num projeto social que eu acho muito interessante. Ou nós vamos conseguir promover um grupo de pessoas, ou pessoas vão ser reconhecidas. Essas relações mais equilibradas, eu não consigo chamar de paixão. Para mim já é uma relação de amor. Então, a gente tem que desejar amar as coisas, amar as pessoas, amar o nosso trabalho, de verdade, sem aquela questão, sabe, muito cristã. Eu sou hiper cristã, se tem uma coisa que eu sou é cristã, eu posso não ser tão temente a Deus como as pessoas gostariam que eu fosse, né? Na questão, também não sou ateia, também não é isso, mas minha relação com isso é um pouco diferente. Mas cristã eu sou. Essa coisa toda aí de amarmos uns aos outros, né? Como a ti mesmo, essa coisa toda eu acredito bastante. E eu acho que tá faltando isso, tá faltando esse amor, porque o que a gente tá vivendo, inclusive, pensem hoje nessa questão da política que a gente vive. Veja se o problema não é paixão, uma paixão cega, uma paixão desenfreada, e depois uma necessidade de ficar, porque eu me apaixonei, porque eu disse que a pessoa era incrível, e porque eu disse que tudo aquilo era sensacional, me desmentir é muito difícil, né? E tudo isso é muito complicado. A Jaqueline está falando das projeções, né, que a gente coloca nos relacionamentos. Mas assim, Jaqueline, eu vou ser bem honesta com você. Pensando em como o cérebro funciona, não existe como eu avaliar alguma coisa no meio se eu não fizer uma projeção. Porque a projeção, na verdade, é atribuição de valor, é atribuição de significado. E é isso que o cérebro faz o tempo todo. Então não existe a coisa por ela mesma, sempre existe a coisa a partir do meu olhar. Sempre existe a coisa do jeito que eu vejo. A coisa por ela mesma, ela existe no mundo, mas eu não a conheço, né? Então aquela pessoa com quem eu me relaciono, eu posso estar há anos com ela. Ela continua sendo apenas o que eu projeto. Pode ir cada vez ficando melhor essa minha projeção, mais próxima, mas de verdade, você não consegue ver a realidade, né? Então, a gente sempre vai se envolver, se apaixonar, se relacionar com aquilo que a gente vê fora da gente. Mesma coisa o trabalho. Vamos voltar a falar do trabalho? Então, você está lá na empresa, você também projeta o que você acha que a empresa é. À medida que você vai aprimorando o seu conhecimento sobre a empresa, sobre as pessoas, sobre a mecânica interna e tal, você começa a ter maior capacidade de ser realista, né? Eu vou dizer uma coisa pra você em relação ao trabalho. Eu fui uma grande apaixonada pelo meu trabalho na Santa Casa, né? Na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, grande apaixonada. E eu pude me desapaixonar à medida que eu fui vendo as coisas que não eram minhas, que não combinavam comigo, que não eram do meu jeito de ser, que não eram do jeito que eu pensava, que não tinham os meus valores, né? E aí é isso, né? A gente tem todas essas projeções que a gente faz. E é por isso que eu falei agora há pouquinho
que eu não queria nem me arvorar a dizer o que é que eu me apaixono no outro, porque aí a gente estaria entrando numa seara muito bizarra, né? Muito grande e que tem muito a ver com muitas esferas diferentes de toda a nossa construção, inclusive nossa relação parental, né? Tem muita história aí no meio desse imbróglio. Mas é importante a gente notar que a intensidade da paixão está na nossa mão. Você pode dizer, imagina, isso é uma coisa absolutamente involuntária, né? Não é. De verdade. Aqui do alto dos meus 50 anos de idade, você pode ir construindo dentro de você uma vivência emocional que te dê a capacidade de avaliar com um pouco mais de cuidado as razões pelas quais você se apaixona pelas pessoas e pelas coisas. Dá para avaliar o que você viu no outro que te encantou. E dá para avaliar também que aquela pessoa ou aquela coisa não é crucial para a sua existência. Que é completamente diferente de como se vive uma paixão quando a gente é jovem, né? Onde a gente atribui àquilo uma condição necessária para a minha vida, para a minha existência, para a minha felicidade, né? Então a gente vai ver lá nos livros de autoajuda, toda aquela colocação a respeito de não atribuir ao outro a sua felicidade, de não colocar na mão do outro a sua felicidade, de você se bastar e tal. E tem muita gente que não consegue compreender que, na verdade, não é que você não vai se envolver com outras pessoas, nem que você não vai se apaixonar, mas você vai manter uma integridade, uma unicidade de você com você mesmo que te permite apaixonar-se, viver com o outro, mas estar ainda mais conectado consigo mesmo do que até mesmo com o outro, né? Então, entender o mecanismo de paixão, dizer que a gente levanta esses fenômenos de alta liberação de catecolaminas e que isso é crucial, que isso muda tudo, não resolve o jeito que a gente vai gerenciar essa paixão, né? Ana Cristina Gandara, caríssima, tá perguntando se para chegar no amor não passa pela paixão. É porque, na verdade, é muito fácil chegar no amor através da paixão. E é quase impossível chegar no amor através do ódio, né? Ou através do descontentamento. Que eu acho que é o grande desafio, a gente amar aquelas pessoas que não são como a gente aprecia, que não tem os valores que a gente aprecia. Como, né? Que é essa coisa bem cristã mesmo, de você amar as pessoas que não são do jeito que você gostaria que elas fossem. Mas, então, por isso a gente geralmente ama através da paixão. Eu vou viver esse encantamento, eu vou experimentar essas características desse indivíduo que mexem comigo, e aí eu vou dosificando isso até conseguir transformar isso apenas em amor. O filho nasce apaixonado pela mãe, e depois ele vai construindo um amor muito sólido por essa mãe. Porque ele também vai se decepcionar com essa mãe, né? Uma das coisas mais importantes para a psique de uma criança é se decepcionar com a mãe, se decepcionar com o pai, tirar eles do pedestal, né? Especialmente na adolescência. Então, esses exercícios de transformar esse enorme encantamento, essa loucura em uma coisa suave, ela é um exercício de amadurecimento, né? Vânia, você está dizendo esse discernimento de não atribuir ao outro a sua felicidade de respeito ao autoconhecimento é mais do que autoconhecimento, né? Porque não basta só eu me conhecer, eu preciso também compreender que eu fiz o que eu faço o que eu posso, que eu sou quem eu aguento ser, que eu vou até onde eu consigo, né? Para que eu possa também ir me aceitando. Porque são justamente nas minhas falhas, são justamente nas minhas fragilidades que eu fico procurando tamponamento, eu fico procurando alguém que me endosse,
eu fico procurando alguém que me proteja, fico procurando alguém a quem eu posso agredir, sabe? Que são essas relações que, na verdade, são coisas que não estão bem resolvidas com você mesmo. Você não vai conseguir fazer isso no começo da vida, né? Mas aqui na beira dos meus 50 anos, eu digo pra vocês que eu sinto que eu ainda preciso aprender muita coisa, mas que eu já sou bem melhor nesse aspecto, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente ciumenta. Eu tenho... se pegar pessoas que se relacionaram comigo no passado e eu afirmar que eu não tenho ciúmes, essas pessoas vão invadir o Facebook, vão ficar revoltadíssimas com essa afirmativa. Mas a verdade é essa, né? Eu hoje consigo vivenciar uma relação amorosa, um relacionamento estável, onde os ciúmes não faz parte, né? Uma vez ou outra, uma situação de você olhar para a pessoa e lembrar do quanto que você gosta da companhia dela e quanto que você se ressentiria de não tê-la, e isso gera um pouquinho de ciúmes, isso é verdade. Mas aquela coisa de ficar psicado, de ficar perseguindo e tal, ela não tem a ver efetivamente com o sentimento. Ela tem a ver com as necessidades que você está tamponando naquela pessoa. Então não é só uma questão de autoconhecimento, também é uma questão de você ir aceitando essa sua existência com a potencialidade que ela é, com a maravilha que ela é, né? E percebendo o quanto que você tem se avaliado de forma cruel, né? O quanto você tem sido exigente consigo mesmo. Isso tudo ajuda a você gostar de você, né? E isso é um bom processo para que você consiga viver de forma estável com outra pessoa. Mas, para a gente terminar esse nosso papo, eu queria desejar para vocês paixões que possam ser vividas de forma equilibrada. Porque essas paixões, sim, elas nos deixam imensamente conectadas com a vida. Não dá para viver sem estar enamorado, apaixonado, envolvido, né? O que você não pode é ter aquela demência da paixão. E essa é a razão pela qual, às vezes, eu questiono um pouco as pessoas que dizem que a paixão é uma coisa avassaladora sempre e tal. Porque ela vai perdendo essa característica se você conseguir ir estabilizando a sua existência. A Helena está perguntando se a gente esquece uma paixão. A gente não esquece a paixão porque ela fica na memória. O que a gente faz é aliviar o sentimento. É ele já não ser tão mobilizador. Ele já não te atacar tanto, né? Isso a gente faz. Mas a memória perdura. Então, quando você procura uma narrativa interna que tenha aquele simbolismo, você vai encontrar aquela paixão lá dentro de novo. Mas ela não pode ser uma dor, né? Ela faz parte das suas histórias. Então, eu desejo muito que vocês tenham sempre histórias e que vocês, de uma história a outra, aprendam a se amar. Que através do olhar do outro, cada uma das suas relações, do apaixonamento do outro por você, você aprenda, inclusive, a amar a si próprio. Isso é um jeito bom de aprender a amar, com o amor do outro, né? A gente às vezes desconfia do amor do outro, a gente questiona o amor do outro. Se a gente pudesse apenas sentir o amor do outro, né? A gente poderia se aproveitar disso também para se apaixonar por si mesmo, né? Tá bom, meus amores? Fiquei feliz que vocês gostaram. Recebi vários elogios hoje. Isso me ajuda a me apaixonar por mim. Fico muito feliz de contribuir com vocês de alguma forma. Aparecem pessoas lindas por aqui que eu morro de saudade. Você mesma, a senhora Cláudia Oliveira, Cláudia Lopes, duas alunas queridas, muito, muito, que eu amo muito. Fico muito feliz de ter vocês por aqui. E é isso. Com amor, sempre, tá bom? Um grande beijo para vocês.
Até uma próxima. Acho que semana que vem a gente vai falar. Semana que vem acho que eu vou conseguir trazer a Cibele Sabino para falar de psicologia para coaches. Não esquece do curso novo do Instituto Conectomos. Psicologia para coaches com a Cibele Sabino, tá bom? E chama todo mundo para vir para a live toda quarta-feira, dia da gente discutir coisas incríveis. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Hoje, simplesmente, eu falei de paixão, mas na verdade a gente terminou descobrindo que o tema mesmo é amor. Beijo, até. Amo você também, Claudinha. Se cuida, até.